Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Cunha e eu irei iniciar a nossa apresentação do nosso seminário de Anatomia Aplicada à Cricotireoidostomia. Os componentes do nosso grupo são Ana Cláudia Cosolino, Caio Araújo, eu, Eduarda Maia, Eduardo Moreira e a Laila Pimentel. E quais serão os tópicos abordados no nosso trabalho? Primeiro de tudo, a definição de cricotireoidostomia, suas indicações e contraindicações, suas considerações anatômicas, sua técnica cirúrgica e suas possíveis complicações. Então, o que é cricotireoidostomia? É um procedimento emergencial, rápido e seguro, no qual há o acesso cirúrgico das vias aéreas através da membrana cricotireoide. E esse procedimento pode ser usado por até 72 horas. Porém, caso o paciente ainda necessite de uma via aérea cirúrgica, é necessário, então, converter a cricotireoidostomia em uma tracostomia. E é importante lembrar também que esse procedimento, sempre que possível, deve ser realizado por médicos capacitados. Por exemplo, médicos emergencistas, cirurgiões e intensivistas. E aqui nós temos uma ilustração bem básica desse procedimento. E quais são, então, as indicações para a realização da cricotireoidostomia? A principal é uma situação de urgência e emergência, principalmente quando há falha, dificuldade ou contraindicação à intubação orotraqueal ou nasotraqueal. E quais são essas situações, então, de dificuldade? É quando há excesso de sangue na cavidade oral ou nasal, como aqui ilustrado, quando o paciente apresenta uma anatomia difícil, quando há traumatismo facial importante, por exemplo, traumatismo cronoencefálico, quando há obstrução das vias aéreas por angioedema, trauma, queimaduras ou corpo estranho, ou quando há uma fratura múltipla da face. Olá, gente. Eu sou o Eduardo e eu vou falar um pouco sobre as contraindicações do procedimento. Então, a cricotireostomia ela não é recomendada quando a intubação nasotraqueal ou orotraqueal ainda são opções viáveis, por se tratar de opções menos agressivas ao paciente. Ela também não é recomendada para indivíduos menores do que 8 anos, porque a introdução do tubo endotraqueal nesses indivíduos pode causar danos permanentes às estruturas cartilaginosas e também há um grande risco de causar dano à placa cricoide, que é a única estrutura completamente circunferencial ali na região e também é a região mais estreita de toda a via aérea nesses indivíduos. E para crianças acima de 10 anos existe grande cautela, então o médico deve avaliar a situação e ver se realmente vai ser necessário fazer esse procedimento. Outra contraindicação é também quando o paciente apresenta uma infecção ou um trauma laríngeo e, em caso que depois de ter feito o procedimento, deve ser substituído por uma traqueostomia entre o período de 48 até 72 horas, porque o paciente pode desenvolver uma estenose subglótica através da membrana cricotireoide. Nessa imagem, podemos observar a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide e a membrana cricotireoide, que une essas duas cartilagens. A proeminência laríngea da cartilagem tireoide pode ser facilmente palpada na maioria dos pacientes e está localizada no nível da vértebra C5. A membrana cricotireoide varia nos adultos de 22 a 33 mm de largura e de 9 a 10 mm de altura. A cartilagem cricoide é o único anel cartilaginoso fechado das vias aéreas e ela circunda a área que tem um menor diâmetro interno. Essa cartilagem está localizada no nível da vértebra C6. Nas crianças, a cartilagem tireoide é difícil de palpar. A cartilagem cricoide está localizada mais cefalicamente do que nos adultos e a altura da membrana cricotireoide também é significativamente menor. As cordas vocais estão localizadas pelo menos 1 cm acima da membrana cricotireoide. Estão aderidas à superfície anterior interna da cartilagem tireoide. Não existem vasos ou nervos importantes sobre a área da membrana cricotireoide. A rede anastomótica que irriga a traqueia e também o esôfago que está localizado posteriormente a ela, essa rede anastomótica penetra pela parede lateral da traqueia. Também o nervo laríngeo recorrente está localizado paralelamente à traqueia e a veia jugular anterior está localizada de forma vertical na região lateral do pescoço. Bom, gente, então vou dar aqui continuidade e nós vamos começar falando agora dos procedimentos cirúrgicos. Mas para começar, a gente vai falar quais são os materiais cirúrgicos que a gente usa, principalmente no procedimento de cricotireoidostomia, tanto na percutânea quanto na aberta, isso é bom ressaltar. Então, você vai usar uma solução antisséptica, é a clorexidina ou a iodopovidona, normalmente, e uma gás estéreo. Tem uma certa preferência pela clorexidina, porque ela não mancha. A iodopovidona, como tem iodo, ela acaba deixando o paciente um pouco manchado. Mas você vai usar o que você tiver. Uma fonte de sucção e um catéter de respiração, o ventilador e a tubulação, que são as cânulas que serão usadas, o fio guia flexível, o tubo de tracostomia, a seringa, o bisturi, a pinça cirúrgica e os EPIs, a luva, a máscara, o avental estéreo, um face shield, que é uma proteção para os olhos e para a face. Nós sabemos, infelizmente, que em algumas situações de emergência nós não vamos ter todo esse material. E normalmente uma lâmina do bisturi ou a 11 ou a 15, a lâmina dentro do cabo do bisturi, afastadores curvos e um tubo endotraqueal fino para você aceder ali à via aérea, são o que você vai ter na maioria das vezes. Então, continuando. Aqui a gente tem um pouco desse material que é usado, a gente consegue ver aqui esse é o da emergência, você vê que a comparação com o outro, que é os fios, os balões, os tubos, todas as cânulas, é uma diferença assim até bem grande.
Então, como a gente vai fazer agora para o procedimento para você se localizar, para fazer esse posicionamento? Quando você entra na preparação da aplicação da técnica, primeiramente, é importante que antes da execução do procedimento, você coloque o paciente no posicionamento correto para você ter uma abordagem segura. Então, para a realização da cricotireoidostomia, o paciente deve ser colocado naquela posição supina, com o pescoço em posição neutra, mantendo a exposição da região anterior e a extensão do mesmo, se for possível. Claro que, novamente, quer dizer, se você está numa situação de emergência, é outra história. E você também pode ser colocado nos coxins, não sei como pronuncia isso, nos ombros do paciente para ter uma maior estabilização. Vou falar aqui de uma das técnicas de cricoidostomia, que é a cricotireoidostomia percutânea. Essa técnica, ela segue a técnica de Seldinger, que usa uma agulha com dilatador, um fio guia, além do tubo de tracostomia. Aqui no indicado pela figura 18, a gente tem o desenho, o esquema, que exemplifica essa técnica de Seldinger. Então, para começar o procedimento, o paciente já no posicionamento correto, como já foi falado, você vai passar a identificar os pontos de referência superficiais, que são as cartilagens tireoide e cricodeia e a membrana cricotireoide. A partir disso, você vai preparar um campo estéreo com ou a iodoprovidona ou com a clorexidina, a gás e todo o outro material esterilizado, e você vai injetar lidocaína 1% com adrenalina de 1 para 100 mil na pele através da membrana cricotireoide para a via aérea. Com isso, você vai anestesiar não apenas o local para o paciente não sentir a incisão, como você também diminui o reflexo de tosse dele, porque isso aí vai reduzir a possibilidade do paciente tossir e atrapalhar esse procedimento. Claro que em uma situação de emergência, entre salvar a vida do paciente e você facilitar a sua vida e a colocação do procedimento, você sempre escolherá a vida do paciente, então nem sempre isso será possível na vida real. A partir disso, nós passamos para fixar a cartilagem tireoide e você vai utilizar a sua mão não dominante, essa é a minha esquerda, com o dedo polegar e o terceiro dedo, o dedo médio, e com isso você fixa a cartilagem e usa o seu segundo dedo, o indicador da sua mão não dominante, para você poder localizar a membrana cricotireoide. Com a sua mão dominante, você vai realizar a pequena incisão de 2 a 3 centímetros, dependendo do porte do seu paciente, com o bisturi sobre a membrana cricotireoide. A partir disso, você vai inserir uma agulha adaptada a uma seringa, ela vai estar preenchida com soro fisiológico aproximadamente até a metade de sua capacidade. Você vai inserir essa agulha através da membrana cricotireoide e uma orientação caudal a 45 graus. Na imagem do posicionamento, a gente pode ver essa entrada da agulha. A partir disso, você vai exercer uma pressão negativa na seringa e à medida que a agulha é introduzida e vão bolhas gasosas que vão estar ali no ambiente, eles vão surgindo na seringa e está tudo correto, não tem nenhum problema e ela vai entrar na traqueia. A partir disso, você vai desconectar a seringa da agulha, insere o fio guia através da agulha, como exemplificado lá, ele vai passar bonitinho por dentro dela. Você recolhe e remove a agulha quando o fio já está lá na via aérea. O fio lá dentro, bem posicionado, você vai introduzir o dilatador com o tubo de tracostomia sobre o fio guia, ele vai ser avançado pelo fio, ele avança todo esse conjunto em direção à via aérea. Quando ele está bem posicionado, você remove o dilatador e o fio guia, e o tubo de tracostomia vai ser deixado in situ na posição correta. A partir desse momento, você vai fixar o tubo de tracostomia com a fita, aqui passado, a gente vê na televisão, ele fica bem no local e o seu paciente está muito bem preparado. Gente, bom dia. Então, dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre a cricotireoidostomia aberta, que é bem semelhante no seu início com a técnica anterior que a Duda explicou. Então, em relação ao posicionamento, a gente vai ter também o pescoço em posição neutra, estendido se possível. A gente vai ter a identificação dos pontos de referência para poder facilitar a identificação de onde tem que ser feita a incisão. A gente vai ter a preparação do campo estéreo e também a questão da fixação, né, ou estabilização da cartilagem tireoide com a mão não dominante. E aí, quando a gente vai para a incisão, é que tem uma diferença maior em relação à técnica anterior, né? Então, é uma incisão geralmente transversal, como mostra aqui na imagem, apesar de estar mostrando também uma vertical, mas é mais comumente a transversal, de 1 a 2 centímetros, sobre a membrana cricotireoide, né, ao longo do bordo superior da cartilagem cricoide, sempre tendo atenção, né, de angular o cabo do bisturi para evitar acertar aqui, como vocês podem ver na segunda imagem, as pregas vocais, né, a fim de não lesionar nada aqui na hora que estiver fazendo a incisão, né. Depois que for feita, né, a incisão, e a gente tiver aquela sensação meio que de pop, né, assim que perfura a membrana e entra na laringe, a gente vai fazer uma dilatação da via com uma pinça, nesse caso teria que ser com bastante cuidado para não lesionar nada aqui dentro, ou introduzir um dilatador, né. Então esse dilatador, ele vai dilatar a via, né, e permitir depois a introdução de um tubo de tracostomia ou endotraqueal, diretamente ou seguindo o dilatador, né. No caso, a gente tenha optado por essa maneira. E aí, se a gente utilizar um tubo com balão, a gente já insufla, né, colocando o ar lá dentro, e começamos a ventilação. Após começar a ventilação, a gente verifica se o tubo está posicionado certo, né, observando o movimento do tórax, a auscultação e, se possível, a avaliação do gás carbônico expirado. E, por fim,
Como mostra aqui, a gente faz a fixação do tubo de traqueostomia, seja através de sutura na pele, né, ou utilizando uma fita de traqueostomia em torno do pescoço. Olá pessoal, eu sou a Laila e eu vou falar um pouquinho a respeito das complicações relacionadas à cricotireostomia. As complicações elas podem ser imediatas ou tardias. Dentre as complicações imediatas, pode haver ocorrência de hemorragias ou a formação de hematomas. Para evitar tais complicações, é importante que se evite realizar dissecções na região lateral da traqueia. Isso porque essa região é irrigada por uma rede anastomótica que penetra na traqueia pela margem lateral. As lesões de cordas vocais também são outra complicação que podem ocorrer. Elas podem resultar em rouquidão ou disfonias. Elas ocorrem principalmente pela utilização de tubos de alto calibre associados ao pressionamento inadequado deles. A perfuração esofagiana é uma outra complicação possível, porém ela é bem menos frequente. O enfisema subcutâneo, ele ocorre principalmente pelo falso trajeto da cânula e que pode resultar num pneumotórax ou num pneumomediastino. Em relação às complicações tardias, nós temos a estenose subglótica, que é o estreitamento da região laríngea, que ocorre nesse caso principalmente pelo contato da cânula com a mucosa, que pode gerar edemas ou lacerações. Associado a isso, há um grande risco de infecções. Portanto, vale salientar que a cricotireostomia é um procedimento de emergência que deve ser convertido para uma traqueostomia em até 72 horas. Por fim, essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.